paraíso no Pacífico Sul, onde resorts de elite atraem estrelas hollywoodianas. Agora, Fiji está num pleno avivamento nacional. É algo que ansiávamos por anos que as igrejas se ajuntassem. Esse grande espírito de avivamento que chegou, isso é obra de Deus, não é obra humana. Nós ficamos simplesmente maravilhados quando vemos o que está acontecendo. Observando a nova onda de alegria que toma conta de Fiji, é difícil imaginar a escuridão que dominava a nação apenas 5 meses após a celebração do milênio. Este é o lado do paraíso que os turistas não veem. Desde as suas raízes tribais, Fiji tem tido guerras entre eles mesmos e com outros. E em maio de 2000, a ilha irrompeu-se mais uma vez em conflitos. A desordem civil transtornou nossas vidas como nunca antes. Tem a ver com um espírito muito rebelde em nós. O espírito de revolta, o espírito de ciúmes e de raiva, de divisão, que estão enraizados em nós e em nossa cultura. Quando o primeiro-ministro não fijiano do país chegou ao poder, houve um violento golpe de Estado. Quando eles tiveram as eleições, os indianos ganharam a eleição e conquistaram o poder. Os fijianos não gostaram. O governo foi mantido refém sob mira de armas por 65 dias pelo nacionalista fijiano George Spade. Por mais ou menos 65 dias. Eles não puderam sair. Eles falavam sobre um grupo de pessoas muito extremistas que tinham o poder de controlar o país e sua ideologia, suas ideias eram todas assustadoras. Quartel Queen Elizabeth, quartel-general permanente do Exército de Fiji. A tensão está aumentando do lado de fora. A segurança está sendo reforçada em todo o país. Milhares de cápsulas de munição .22 foram encontradas em Naud, no oeste do país. O horário para o toque de recolher foi estendido. Roubo e vandalismo abriram um rombo enorme na infraestrutura e no psique do país. Havia muita violência nas ruas. É a primeira vez que isso acontece. E a maioria dos estabelecimentos comerciais foi destruída. É um desastre. Absolutamente chocante. Uma economia antes robusta entrou em colapso. Dentro de 7 dias, a chegada de turistas caiu drasticamente. Na Austrália e na Nova Zelândia, em particular, foram as notícias principais por semanas. Era desolador. A nação chegou ao ponto mais baixo desde sua expulsão da comunidade britânica no final dos anos 80. Uma situação muito incômoda, especialmente com esse ataque armado contra um governo eleito constitucionalmente e com esses tumultos nas ruas. Estávamos retrocedendo para a Idade Escura. Não havia mais misericórdia. Foi no meio dessa revolta política que muitos líderes começaram a sondar seus corações. Por que isso acontece em nossa geração? A resposta foi tão dolorosa quanto a pergunta. Quando tudo deu errado no governo, as pessoas culpavam as diferentes denominações por aquela divisão. As igrejas e congregações em Fiji estavam tão divididas. Não havia nem um pouco de união. E a única coisa que fazíamos era dizer, somos melhores, estamos certos, eles estão errados. E ficávamos apontando o dedo uns aos outros. As pessoas caminhavam em direções contrárias, faziam o que bem queriam. Parecia que em toda a esquina de Fiji estávamos nos perguntando, nos conselhos das províncias, no parlamento, todos os lugares, nós tentamos isso e aquilo, nada funcionou. Devidamente alarmado, o presidente de Fiji, com seus ministros principais, marcou uma reunião com os líderes da igreja. A mensagem dele foi cortês, mas direta ao ponto. A falta de união das denominações estava tendo sérias consequências. E as consequências estavam afetando a nação inteira. E assumimos a responsabilidade pelo que acontecia na nação. A igreja de Fiji só tinha uma coisa a fazer: ajoelhar-se. Tem havido um longo clamor por avivamento e pela transformação das pessoas neste país.
E as igrejas individuais puseram isso em suas próprias agendas e tentaram trabalhar separadamente uma das outras. Mas agora, algo aconteceu. Isso nos uniu para clamarmos juntos ao Senhor. Este é o choro genuíno do povo do fundo do seu coração perante seu Deus. Não eram apenas soluços, era uma lamentação. As pessoas simplesmente clamavam. Então, por todo lado, as pessoas oravam. Elas sabiam que qualquer solução para o problema de Fiji teria de vir de Deus, e somente de Deus. Quando aconteceram os eventos de maio de 2000, alguns pastores ajuntaram as suas igrejas e simplesmente oraram e se submeteram a Deus. E pediram a Deus que os perdoasse e que Deus os ajudasse, porque acredito que eles acreditavam que era o último chamado de Deus. Não apenas para os pastores, mas para o povo. E nossos líderes, eles se humilharam e se voltaram para Deus. Foi através das orações em todo o país, nas várias denominações, que o país foi resgatado da beira de um desastre. Fiji precisava de um milagre e havia apenas uma pessoa que poderia realizá-lo. E acredito, e estou muito animado que Deus interveio e trouxe união para seu corpo. Nós vivíamos para isso, porque sabíamos que o avivamento atingiria esse país. Os cristãos começaram a acordar para o fato de que há muito tempo deveriam estar cooperando com Deus e uns com os outros. Quando vimos o que estava acontecendo, o declínio da nação, acho que muitos de nós falamos, ei, acho que agora é hora de nos unirmos. Nós resolvemos que deveríamos estender um convite para todas as igrejas cristãs e movimentos cristãos do país para uma reunião. Foi o momento da verdade. As igrejas fijianas estavam acostumadas a tomarem seu próprio rumo. Elas aceitariam esse convite para se juntarem? Recebemos bem em cima da hora esse convite. Recebemos às 10 horas da manhã e a reunião era às 2 horas da tarde. E fiquei surpreso quando tivemos nossa primeira reunião. Quando ele chegou às 2 horas, seu escritório estava lotado de ministros, chefes das diversas denominações. Meu escritório não comportava tantas pessoas. Para mim, eu ainda não acreditava que isso realmente havia acontecido. Eu sempre soube, desde o início, que um dos elementos que faltavam no avivamento e no mover de Deus na cidade era o ajuntamento do corpo de Cristo. E para nós, sabe, isso era um milagre dos milagres e não conseguimos acreditar. Essa é uma história do mover do Espírito nas igrejas. Eu posso dizer que essa união veio através da oração. Agora estamos nos ajuntando. É maravilhoso o poder da oração. Em julho de 2001, essa nova unidade foi ostentada quando cristãos de toda a nação se ajuntaram por 3 semanas de oração e ensinamentos da Bíblia. Muitas pessoas que antes nunca quiseram ir à igreja, agora estou começando a vê-las. Elas querem e me perguntam, quando é o avivamento? Uma tocha de avivamento, encomendada pelo presidente Iloilo no Parque Albert Raleigh, começou a percorrer lentamente todo o arquipélago de Fiji. Muitas cidades e vilas a receberam com grande emoção. Quando eles carregam a tocha por aí, os chefes, eles choram. Todos ficam tão emocionados com aquilo e dizem, é como se fosse, sabe, como se a luz tivesse chegado à nossa terra, é como se o evangelho tivesse chegado a nós pela primeira vez. Nós vimos que o fogo de Deus está sendo espalhado por toda a nação. Todo o arquipélago de Fiji se entregando ao Senhor. É isso que eu quero ver. A sua face é um refletor de glória.
céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol.